Olá, tudo bem? Prazer aqui estar de volta nesse sempre bate-papo interessante que vamos ter mais uma vez aqui, padronizado pelo FBUni, Centro Universitário Farias Brito, que nos propicia essa possibilidade de estar debatendo grandes temas do Ceará e do Brasil e do mundo, né? Para que todos nós possamos ter as melhores informações. Hoje nós vamos debater um tema que tem tudo a ver com a nossa região. O Ceará é um dos 9 estados do Nordeste e o Ceará, com boa parte do Nordeste, ali o norte de Minas Gerais, norte do Espírito Santo, faz parte de uma área, né, que é o chamado Polígono das Secas, uma área que está sempre com possibilidade de ter algum tipo de seca, às vezes maior, às vezes menor, e é isso que nós vamos conversar hoje. Qual é a política que o Estado tem para conviver com a seca? Antigamente se falava combater a seca, né? Ninguém combate, a gente convive da melhor maneira possível. E, sobretudo agora, né, onde os cientistas estão nos dizendo que estamos vivendo um processo agudo de El Niño, o professor Assis vai já explicar o que é isso, e isso terá consequências importantes para o clima de uma maneira geral e para a questão econômica, inclusive, porque nós dependemos muito de uma boa situação hídrica para as atividades econômicas do nosso estado. Então, para esse debate, nós convidamos o professor Assis. O professor Assis é ex-presidente da FUNSEMI, na nossa Fundação de Meteorologia, não é? E também o professor Assis é professor da Universidade Federal do Ceará e é o nosso cientista-chefe de recursos hídricos, que é um programa muito interessante, criado pelo ex-governador Camilo Santana em diversas áreas. Nós temos um cientista-chefe, tem uma equipe que em torno dele pesquisa e nos tenta dar as melhores opções para as políticas públicas, né? Então é muito importante a ciência trabalhando junto aí com o poder público. Aqui como debatedora, trouxemos a professora Jeanette, que é professora da engenharia do Centro Universitário Farias Brito. A Jeanette, ela é graduada em Química, tem mestrado em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal do Ceará, é doutorado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professora e consultora, inclusive diretora de meio ambiente aqui do município de São Gonçalo do Amarante, um município importantíssimo para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Professor Assis, eu queria primeiro que o professor pudesse explicar bem para aquele que está nos acompanhando o que é essa história de El Niño e o que é o Laninha e por que isso tem consequências políticas, econômicas, né, sociais para o estado do Ceará. Primeiro, agradecer o seu convite. Bruno está aqui discutindo sobre um tema tão relevante, que é o potencial impacto aqui do El Niño aqui na regime de precipitação e potencial seco. Saudar a Jeanette também. É uma alegria estar aqui nesse encontro com ela e poder nesse debate aprendermos aqui mais um pouco. O El Niño é um processo que está associado a um aquecimento nas temperaturas do Oceano Pacífico. Para alguns, o longínquo Pacífico. Por que o longínquo Pacífico está conectado aqui? Existe uma que a gente chama de teleconexão do Pacífico aqui. O que acontece normalmente? Normalmente a gente tem um vento alísio, né, que são ventos que vão circulando no planeta como um todo, e esses ventos alísios eles levam a água mais quente do Pacífico ali para a próxima região da Indonésia. Então a região da Indonésia fica mais quente e a parte leste do Pacífico fica com água com temperatura menor. Essa água mais quente no oeste do Pacífico começa a evaporar. Ela evapora, nesse processo de evaporação essas parcelas já vão se expandindo, se resfriando e tem muita chuva na Indonésia, né? Então a Indonésia é famosa por suas chuvas por conta desse processo natural. Essa massa de ar, quando chega a 12 quilômetros de altura, tem uma estratificação térmica que funciona como uma barreira. Não tem mais para onde ir. Como ela não tem mais para onde ir, uma parte dela é canalizada e ela vai descer no oeste da América do Sul, ali no Peru. Por isso que tem algumas casas no Peru que não tem nem o quê? Telhado, porque não chove. Porque você tem uma descida dessa massa de ar. Quando essa massa de ar desce, ela faz uma pressão muito grande sobre a superfície da Terra que impede que aconteça o processo de precipitação. Esse é o regime normal.
muitas vezes acontece o enfraquecimento desse El Niño e essa massa desses ventos alísios, né, uma redução dessas correntes que levam essa água mais para a região da Indonésia, e essa massa de água mais quente vai para o centro do Pacífico. Quando essa massa de ar vai para o centro do Pacífico, essa descida desse jato que vai viajando aqui a 12 quilômetros de altura e desce do Peru, ao invés de ele descer na região ali do Peru e aí na parte oeste da América do Sul, ele vai descer no leste da Amazônia e no nordeste do Brasil. Quando essa massa de ar desce com toda a sua energia e gerando essa alta pressão aqui nos baixos níveis, ele impede que aconteça a precipitação aqui no estado de Ceará. Então, se torna uma alta pressão. Essa circulação, a gente chama essa circulação de célula de Walker. Tá. Certo? Então, vai existir uma alta pressão aqui no leste da Amazônia e no nordeste do Brasil, impede a precipitação nessa região. Um ponto importante também é que essa alta pressão ela vai impedir também que circulações de frentes frias e outras circulações que venham do sul, frente fria vem lá da Patagônia, massas de ar, ela não vai conseguir chegar a latitudes mais ao norte. Então, com isso, vai impedir essas frentes frias de subir e você vai ter regime de precipitação mais intenso, chuvas mais intensas no sul do Brasil. Então, o padrão do El Niño na América do Sul fica sendo norte da América do Sul, Amazônia e nordeste do Brasil seco, sul do Brasil muita chuva, e a parte ali da região ali do sudeste do Brasil, temperaturas mais elevadas, que é exatamente esse padrão que parece que o clima enlouqueceu aqui no Brasil, porque nós estamos tendo no Rio Grande do Sul e no sul do país cheias severíssimas. Né? Nós tivemos, durante esse mês em curso, nós tivemos cheias de decamilenares, 2 cheias decamilenares, que é uma cheia para acontecer em média uma vez a cada 10 mil anos. Aconteceram 2 esse ano. Então, isso pode, obviamente, essa intensidade maior desse El Niño, que em alguns lugares dele está chegando a uma temperatura acima de 2,5 graus, pode já estar, inclusive, associado a algum efeito das alterações, das mudanças do clima, mas o padrão que está se configurando agora é um padrão... Professor Assis, então, a gente está vendo nos meios de comunicação a seca na Amazônia. Já é consequência, então, desse El Niño muito forte. A seca da Amazônia e essa cheia no sul do país, cheia no sul e seca, é um padrão clássico. Um padrão clássico de El Niño, um padrão de livro, inclusive, de El Niño. Você seca na Amazônia, seca no Nordeste, e você vai ter agora também cheias no sul do país e ondas de calor, e calor mais intenso na região sudeste. Então, esse é um padrão clássico de configuração do El Niño. E esse El Niño que está instalado no Oceano Pacífico, ele é um El Niño que tem uma anomalia, que a gente chama, que tem uma temperatura média, tem locais no Pacífico que a temperatura está 2,5 graus. 2 graus, então é um El Niño muito alto. Só para ter paralelo histórico, né, por exemplo, o El Niño de 1998, que foi um ano muito seco aqui no Ceará, a anomalia chegou a 1,8 graus, 1,9 graus. Então, a gente está com o El Niño padrão 1998. Aí a pergunta que surge, que a gente pode conversar depois, né, é exatamente, e esse El Niño persiste até a nossa quadra chuvosa, e que tipo de impacto ele pode ter no Ceará. Muito bem. Mas isso eu acho que é uma questão que a gente conversa um pouco mais à frente. Perfeito. Janete, você acha que nós estamos preparados, pela tua experiência, você tem uma experiência tanto teórica como prática, né? Você é gestora ambiental. Você acha que os municípios, de uma maneira geral, pela sua experiência, estão preparados para um El Niño nessa magnitude que, pela consequência, segundo o professor Assis, deverá gerar um período muito seco aí, não só em 2024, mas podendo até continuar para os próximos anos, né? A gente depois vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas você acha que os municípios estão preparados, Janete? De antemão, eu gostaria de agradecer. Né? Arthur, eu vejo que momentos como esse já nos dizem muito, porque poucas foram as vezes que nós falávamos um El Niño e houvesse uma preocupação antecipada do governo do estado e dos órgãos de recursos hídricos. Então me deixa muito feliz estar aqui discutindo isso. O nome já diz El Niño. No Brasil nós começamos a sentir isso em dezembro, né? E nós estamos no início de dezembro já com um histórico de preocupação. É claro que em nenhum local nós estaríamos 100% preparados para um efeito como o que nós estamos sentindo,
porque ele ultrapassa os níveis históricos. Uhum. Mas nós estamos, sim, pensando em ações de prevenção, de mitigação, e é muito importante. Né? Perfeito. As ações que nós teremos a partir de agora serão resultado deste estudo prévio que já vem acontecendo. Muito bem. Janete, eu tive uma experiência muito interessante durante os anos 2011 a 2014. Eu representei o Estado, né, na Câmara dos Deputados, exerci o mandato de deputado federal, e algo que me orgulhava muito, Assis, é que eu ouvia os meus colegas deputados dizendo o seguinte: o Ceará é um exemplo em educação pública básica e na política de gestão de recursos hídricos. Então, o Ceará é uma referência para os outros estados na gestão de recursos hídricos, né? Então, já vai aqui a pergunta, né? Lembrando aqui, a Janete estava lembrando que o El Niño é por causa do final do ano, né? Dezembro, a época que nascimento de Jesus Cristo, né? O menino Jesus Cristo. A laninha ficou a menina quando a temperatura é negativa. Pois é, exatamente. Aí vai agora a pergunta, Assis, você nos colocou, e é importante que a ciência, né? Os institutos de pesquisa hoje têm uma integração muito grande, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Você acompanha isso para passo. Eu pergunto, esse El Niño, o que está se dizendo que ele é tão forte? Ele poderá ter consequência para os próximos anos? Eu vou lembrar aqui que ainda na última década nós tivemos aí, salvo engano, 6 anos de seca, né? Ali 2015, 16, 17, 18, 12 a 18, né? 2012 a 2018, nós tivemos anos seguintes de seca. Tivemos aí contingenciamento, tarifa aumentada da CAGES para que as pessoas economizassem, e economizaram porque a água ficou mais cara, economia de uma maneira geral, os municípios e o Estado participaram desse processo. Nós vamos reviver isso? É possível? Quer dizer, é muito importante isso que a Janete colocou. No mês de novembro, o governador Eumano de Freitas reuniu a sua equipe, os vários secretários, você estava presente, fez uma exposição dessa situação, e tenho certeza que virá aí já medidas nas próximas semanas, já considerando esse El Niño. Quais as consequências disso? O que poderá vir aí de medidas de políticas públicas, administrativas, para conviver com essa situação? Essa sua questão, são 3 questões importantes que você coloca nessa sua fala. A primeira delas diz respeito ao ano que vem. A segunda diz respeito qual é o período, se esse é um período mais dilatado ou não. E a terceira, que tipo de ação a gente pode fazer. Com relação à primeira pergunta, que pode acontecer no ano que vem, nós temos 97% de chance de termos esse El Niño instalado dos meses de fevereiro, março, abril, que é quando se dá o período chuvoso aqui no Ceará, onde 80% da precipitação acontece, associada à zona de convergência intertropical. Então, esse El Niño tem 97% de chance de estar instalado no ano que vem. Qual a intensidade desse El Niño no ano que vem? A intensidade, boa parte dos modelos estão sinalizando que ele vai ter pode estar com uma anomalia acima de 1,5 graus. Se acontecer isso, a gente tem aí uma configuração de uma situação não muito favorável à precipitação. E se a gente ainda olhar a previsão do que está acontecendo no Oceano Atlântico, que tem uma previsão do Oceano Atlântico Norte ficar um pouco mais quente e o Sul mais frio, isso significa que as condições para a zona de convergência se instalar aqui no norte... Você poderia falar o que é a zona de convergência? A zona de convergência para o nosso que é exatamente ouvinte. Uma banda de chuva, né, que é como se fosse assim o Equador meteorológico. Tá. Né? É onde você tem a confluência desses ventos alísios. Esses ventos encontro dos ventos do hemisfério norte que eles trazem umidade, e essa umidade que ele traz, ele tem um local onde vai ter chuva mais intensa nessa região aqui próximo ao Equador. Que é esse período de fevereiro, abril, maio, né? E essa zona se desloca em torno aí de 6 graus, 8 graus sul, até 10, 12 graus norte. Esse deslocamento tem a ver com as estações do ano, né? Porque a Terra ela gira em torno do Sol. Para alguns isso até é uma coisa que precisa ser reforçada. E nesse giro que ela dá, na elipse que ela faz em torno do Sol, ela tem uma inclinação de 23,5 graus. Então esse ângulo que ela faz é que faz com que tenha uma época que o Polo Norte
está mais próximo do Sol, tem outra época que o Polo Sul é que fica mais próximo ao Sol. Isso caracteriza uma quantidade de radiação diferente que a gente recebe do hemisfério norte e hemisfério sul. Isso é que ocasiona as estações do ano. E aí é por conta disso que esse aquecimento, quando a região mais aquecida é onde vai estar mais próximo da a zona de convergência intertropical, ela se move junto com essa banda de local mais quente do planeta. Então, ela vai fazendo esse deslocamento, mas isso regularmente, normalmente, né? Ela alimenta a principal célula de circulação do planeta, que tem um nome bonito chamado célula de Hartley. Tá. Então, assim, isso acontece. Só que o que é que vai acontecer muitas vezes? A anomalia. Quando acontece que o Atlântico Norte fica mais quente e você tem essa região, como eu falei, de uma pressão mais alta devido ao Pacífico, ela não consegue descer porque tem uma região de pressão mais elevada na superfície. Okay. Aí se impede que ela venha e impede que aconteça esse regime de precipitação, né? E normalmente, por exemplo, o dia de São José, que é muito famoso aqui, né? O dia 19 de março, né? É exatamente o dia do equinócio, que é quando o Sol volta para o hemisfério norte. Ele sai de uma posição mais do hemisfério sul e hemisfério norte. Então, o nosso camponês, a nossa tradição, ela está exatamente síncrona, né, a esses eventos que são eventos da natureza, né? Como o Sol foi para o norte, a estação de precipitação, mesmo que comece depois, vai ser muito curta. Uhum. Então, esse ritmo, que é o ritmo do planeta, né, que é o ritmo das estações do ano, é que condiciona esse posicionamento da zona de convergência. Então, o El Niño forte impede que essa zona de convergência venha, e essa condição do Atlântico Norte mais quente, o Sul um pouco mais frio, também não favorece muito a descida da zona de convergência. Então, a gente tem aí para o ano que vem uma possibilidade já mais alta de ter situação de seca no estado do Ceará, né? Essa é uma previsão. Segunda questão que você levanta, o que é que acontece nos próximos anos? Os modelos que hoje tem de previsão de El Niño, eles conseguem olhar 9 até 12 meses à frente. Ele não consegue fazer uma previsão de mais longo prazo. A gente hoje tem, isso é um dos desafios que até o nosso grupo de pesquisa tem tentado até abordar, porque o que é que a gente observa? A gente tem décadas úmidas e décadas secas. Então, qual é o estado que a gente está num período de uma década mais úmida, uma década mais seca? 2012 a 2018 foi considerado seca no Ceará, mas tem regiões no Ceará que talvez não saíram ainda nem dessa seca. Uhum. Nós pegarmos a região dos Iamuns, nós temos a estocagem de água nos Iamuns hoje, dos reservatórios do Iamuns, estão em 20% só do estoque de água. Então tem locais no Ceará que ainda persiste essa vulnerabilidade à seca desse período que nós passamos, né? Então, assim, aí qual que vai acontecer? Então, a gente, eu não posso aqui hoje, do ponto de vista operacional, 2025, né? A gente não tem condição de falar. Terceiro ponto importante que você sinaliza, o que é que está sendo feito agora para as ações de convivência com as secas? Tá certo? Eu avalio o seguinte, que muita coisa já foi feita e a gente também tem que, talvez, assim, perder só aquela lógica de que tem que ter uma resposta única, né? Única e episódica. Então, tem respostas que são respostas estruturantes e sistemáticas que foram feitas. Quais são as respostas? Então, vou classificar aqui, talvez, as respostas nas respostas estruturais e talvez na segunda classe de respostas, que são essas respostas ao evento da seca. Com relação a respostas estruturais, eu avalio que a infraestrutura hídrica que foi construída no Ceará, de estocagem de água e de transferência hídrica, e o modelo de gestão, principalmente o processo de alocação negociada de água, onde há uma ampla participação social para discutir o que fazer com a água em função dos diferentes níveis dos reservatórios, alocação negociada e a infraestrutura hídrica, o processo de participação pública e essa infraestrutura de garantia de transporte de água no tempo e no espaço. Isso, de certa forma, aumentou, em grande medida, a resiliência do Ceará. Segundo ponto, o que foi feito com relação à questão da resposta episódica. Na resposta episódica, em 2012, o governador Camilo Santana criou um comitê ligado à questão das secas e depois teve um grupo que você liderou e lidera, né, ainda hoje, que é exatamente o grupo de contingência da seca. Então você tem naquele grupo grande que tinha agricultura e outros setores, uma visão mais geral para se discutir a questão da seca. Eu acho até que ele precisa ser fortalecido. E existe um grupo operacional extremamente eficiente no estado do Ceará,
que é o grupo de contingência que consegue fazer a identificação de situações vulneráveis de abastecimento de água nas cidades, nos distritos, e consegue dar uma resposta operacional, articulando diversas ações de governo. Então, essa estrutura é uma estrutura importante que precisa ser mantida. O que é que eu avalio que está acontecendo, que precisa ganhar mais força para poder avançar? Uma primeira medida é exatamente os planos proativos de seca, né? A gente não pode, o grupo de contingência ele é importante, mas ele reage à seca. Ele reage aos eventos que estão acontecendo na seca. A gente precisa ser proativo do ponto de vista de ter respostas anteriores à questão da seca, e existe aí planos proativos de seca que estão sendo desenvolvidos no conjunto dos reservatórios do Ceará. Começou pelo Patu, foi depois o Fogareiro que chama Mubim, e tem outros reservatórios que estão tendo isso. O que são esses planos proativos de seca? A gente está pegando o reservatório e temos um relógio da seca. Qual é o relógio da seca no reservatório? A quantidade de água que é armazenada no reservatório. Tá. Então a gente diz, olha, se o relógio da seca, se o reservatório está mais cheio, então está tudo normal. Mas eu tenho algumas medidas já para me acautelar, porque se eu não tomo medidas aqui, algumas oportunidades evaporam, né? Aí depois, se entra no outro estágio, alerta. No outro estágio, seca. No outro estágio, seca severa. Para cada um desses estados, a gente tem faixas de vazões que podem ser utilizadas e tem medidas de conservação que precisam ser trabalhadas. Essas medidas de conservação incluem, obviamente, gestão da oferta hídrica, tá certo? Que é a operação de sistemas, às vezes perfuração de poços e novas medidas que precisam ser tomadas, gestão da demanda, porque a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer mais com cada gota de água, não adianta só uma política de gestão da oferta, a gente precisa aprimorar nossas políticas água, né? de racionalização do uso da água e ser mais eficiente no uso da água nas cidades, ser mais eficiente no uso da água na irrigação, tá certo? A gente precisa trabalhar a questão de gestão de conflitos, né? Porque tem até um ditado no oeste dos Estados Unidos que diz que o uísque é para beber e a água é para brigar, que existem conflitos associados pelo uso da água. O Sistema Nacional de Recursos Hídricos e esses comitês de bacia, comissões de usuário, criaram uma instância de gestão administrativa desses conflitos, e a gente precisa de articulação e capacidade institucional. Esses 4 elementos são fundamentais e eles vão funcionar tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista também episódico. Quero lembrar também que nessa primeira dimensão da gestão da oferta, nós estávamos conversando inclusive antes até desse nosso diálogo começar a ser gravado, a gente precisa começar também a ampliar o que nós chamaríamos de matriz de abastecimento do Estado, né? E aí no caso aqui diz respeito a você mudar o projeto Malha d'Água, eu acho que é importante nisso, do ponto de vista de infraestrutura. Perfeito. E avalio também que a gente tem que identificar mananciais não convencionais, como é o caso do reuso da água, como é o caso da dessalinização. Pronto. Assis, eu vou aproveitar aqui essa oportunidade. Você falou de coisas muito importantes que eu quero aprofundar, né? A primeira delas é a questão das bacias hidrográficas, né? O Ceará tem 12 bacias hidrográficas, não é isso? Cada bacia tem um comitê onde estão presentes aí agricultores, federações de agricultores, estão presentes as prefeituras, estão presentes dirigentes de órgãos públicos, a sociedade de uma maneira geral, e eles se reúnem para discutir a gestão das águas daquela bacia, né? Isso. Bacia do Rio Curu, bacia do Médio Jaguaribe, bacia da área metropolitana, enfim, são 12 bacias. E eu queria te perguntar justamente, Janete, pela tua experiência, você é diretora do meio ambiente de um dos municípios que mais utiliza água no Ceará, São Gonçalo do Amarante. Vamos lembrar aqui que São Gonçalo do Amarante é onde se encontra o Porto do Pecém, não só o porto, né, mas o CIP, o Complexo Industrial Portuário do Pecém, onde estão as principais empresas do Ceará, né, onde nós temos uma siderúrgica, temos termoelétricas, enfim, há um abastecimento lá muito forte lá de água, né? E o professor Assis colocou agora no final 2 alternativas que se pensa, inclusive, para abastecimento lá do CIP, que é o reuso da água, é um conceito que eu acho que pouca gente conhece ainda, e a dessalinização, né? Inclusive, a CAGES já está bem avançado, um projeto, uma parceria privada para dessalinização, onde, segundo a CAGES, 12% da população de Fortaleza seria abastecido por água dessalinizada, né? Uma empresa que está se organizando ali na Praia do Futuro. Eu pergunto, você acha que
é uma solução? Quer dizer, e como é que está isso? Tanto a questão do reuso, dessalinização, inclusive para a água que será utilizada no hidrogênio verde, as empresas de produção de hidrogênio verde, né? Porque vão precisar de água para produzir o hidrogênio amônio. Queria que você pudesse colocar essa visão do município de São Gonçalo, do Porto do Pecém, sobre esse processo. Então, conversávamos justamente sobre isso. Hoje nós temos um potencial muito grande em termos de desenvolvimento econômico, quando nós falamos da produção de uma energia renovável, hidrogênio verde, eu vejo como uma grande solução para o Estado e o Brasil. Né? Nós temos como produzir essa energia, mas com dois gargalos ainda. Um é a fonte da matéria-prima, água, né? Que nós poderíamos utilizar em primeiro momento a água de reuso da região metropolitana, que já existem estudos nesse sentido, mas se nós levarmos em conta todos os protocolos de intenção e o desenvolvimento previsto para o complexo industrial, nós precisaríamos de novas fontes, né? Até porque, junto com o desenvolvimento industrial e econômico, nós também temos um número maior de pessoas que irão para o local, e não podemos esquecer que o principal uso de água é a dessedentação humana. Então, nós precisamos garantir para as pessoas água. Sim. Então, as duas soluções são válidas, mas agora nós precisamos começar a trabalhar a passos um pouco menores, eu diria. Tá. Nós pensamos, só que hoje nós temos realidade, protocolos e o desenvolvimento econômico acontecendo. Tá. Esses projetos, eles precisam sair do papel, para que a gente possa realmente garantir o desenvolvimento econômico da região. Falando em municípios, eu estava escutando o professor Assis conversar, eu vejo com muita importância São Gonçalo está trabalhando na defesa civil com os planos de contingência. Hoje nós já estamos com o nosso plano de contingência 2024 pronto. Perfeito. Tanto pensando numa quadra chuvosa um pouco maior, sendo bem otimista, mas também com uma possível estiagem no próximo ano. Então, nós precisamos pensar no abastecimento da população. Normalmente, carros-pipas. E não é só a quantidade de água, é a qualidade de água. Ok. Nós temos aí em torno de 40%, salvo engano, da capacidade hídrica nesse momento. É possível e é necessário que nós aumentemos essa capacidade? Quer dizer, qual é a forma de aumentar essa capacidade? De ter mais água, né, para o abastecimento aos mais diversos objetivos, descentralização humana, animal, a questão hoje nós temos uma agricultura irrigada no Ceará muito forte, né, a fruticultura é muito forte no Ceará, né, nós temos as atividades industriais, né, que precisam de água, termoelétricas, etc., né, grandes empresas precisando de água. Quer dizer, o que fazer para aumentar essa capacidade? Ou essa capacidade, sendo bem administrada, já é razoável? Ainda queria que você também colocasse nessa sua resposta esse grande projeto nacional que passa a ser uma realidade a partir do governo Lula, que foi a transposição das águas do São Francisco para as bacias hidrográficas, né, do Nordeste e tal. Isso também vai ajudar? Em que ponto está? Em que ponto acrescenta dentro dessa preocupação de abastecimento da região? Excelente ponto. Porque seu ponto ele é extremamente relevante, porque hoje existe uma meta do Ceará ser 4% da população e ela quer ser 4% do PIB. Isso. Hoje a gente está nesse limiar de 2% do PIB. Isso. Então a pergunta que você faz é exatamente se a água é um fator limitante, até que ponto para esse desenvolvimento e qual é a nossa disponibilidade hídrica para esse fim. Até onde a gente pode expandir. Então eu tenho que talvez dizer, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que o Ceará, a gente tem
um percentual grande de cristalino, que a disponibilidade hídrica do cristalino é mais limitada. E a gente vai ter água subterrânea no sul do Ceará, na região ali do Araripe e do Apodi. O centro do Ceará, né? O Ceará é um grande anfiteatro, né? De montanhas, cercado por montanhas. E nesse centro do anfiteatro a disponibilidade de aquífero é pequena. A gente vai ter depois o Dunas, aquífero Dunas e Barreira na faixa costeira. Então é isso que a água subterrânea, então, aqui a gente tem um alto de fortaleza geológica, então a quantidade até de disponibilidade hídrica subterrânea na nossa faixa costeira também não é das mais alvissareiras para fazer frente a todo o desenvolvimento que a gente tem. Então o que a gente vai contar muito fortemente é com águas superficiais e a capacidade de estocagem de águas superficiais. A gente já está chegando no limite. Que é a água da chuva, né? A água da chuva que escoa nos rios, né? E essa água dos rios, elas enchem os reservatórios. E aqui o rio também tem uma característica. A primeira parte do ano ele tem possibilidade de escoar o rio, tem vazão no rio, e a segunda parte do ano é vazão zero. Então nossos rios são intermitentes. Mesmo rio intermitente, você guarda água no período que choveu para todo o período subsequente. Então essa regularização é importante. E tem outra característica, que a gente aqui tem anos úmidos e anos secos. Então a gente tem que fazer o que a gente chama de regularização plurianual, pegar água dos anos úmidos e do ano seco. Então os reservatórios é que fazem todo esse trabalho. Nós temos 18 bilhões de metros cúbicos de água passíveis de serem armazenados. Mas a nossa disponibilidade hídrica é bem menor. Se a gente olhar com garantia de 90%, que é falhar um ano em cada 10, nós vamos ter 100 metros cúbicos por segundo de água para o Ceará. Se a gente quiser uma garantia de 98%, ou seja, só 2% de chance de falhar, essa garantia vai cair para em torno de 70 metros cúbicos por segundo. Então, essa é toda a oferta hídrica que nós vamos ter no Ceará. Então, só para as pessoas talvez terem ordem de grandeza, se você colocar 1 litro por segundo por hectare, você teria condição de irrigar com esses 100 metros cúbicos 100 mil hectares. Isso não teria água para a indústria, não teria água para cidades, para outros fins. Perfeito. Então, aquele sonho, por exemplo, às vezes de ter 300 mil hectares irrigados no Ceará, não é compatível com essa disponibilidade hídrica que nós temos hoje. Então, o Ceará tem que escolher caminhos de desenvolvimento que considere essa limitação. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente vai ter que ter estratégias de infraestruturas, de serviços, de indústria e de agricultura que sejam eficientes no uso e que compatibilizem essa nossa expectativa de crescimento com as limitações que a natureza nos colocou. A gente pode subverter um pouco a natureza, a gente faz isso já construindo os reservatórios, né? Mas a gente pode fazer isso com outras maneiras. Então, a transposição de água do São Francisco é importante. Por quê? Porque se houver uma seca geral aqui no Ceará, a gente teria um manancial que a gente, independente dessa seca geral, teria essa água da transposição de São Francisco. Para isso, a gente precisa ainda dar alguns passos da transposição de São Francisco. A água da transposição de São Francisco já chega no Ceará, chega em Jati, mas graças ao primeiro trecho do Cinturão das Águas, é viável você trazer essa água para o território cearense, mas ainda há muita perda nesse processo todo, e o Ceará, talvez, dos 22 metros cúbicos por segundo, que foi a outorga da ANA para a transposição, a ANA é a Agência Nacional de Águas, a gente vai ter no Ceará 10 metros cúbicos por segundo. Esses 10 metros cúbicos por segundo, água bruta, não é água líquida, né? Não é o que está chegando com perdas, não. Então a transposição de São Francisco é importante. E o segundo ponto que é importante é a gente começar a ter, obviamente, outros mananciais, como é o caso do reuso da água. Reuso da água, que a gente imagina que o esgoto é um resíduo. A gente tem que deixar de imaginar que o esgoto é um resíduo e imaginar que ele é um recurso. E a gente pode utilizar esse recurso. Só para a gente ter ideia, de cada 10 unidades de água que entra na casa de uma pessoa, 8 unidades de água saem na forma de esgoto. E essa água, no caso, por exemplo, de Fortaleza, vai para o mar. Vai para o mar pela rede de esgoto, vai para o mar pelo emissário, né? Então a gente pode começar a ter uma utilização dessa água, a condicionar essa água, principalmente para refrigeração de caldeiras, usos menos nobres. Essa é o que a gente chama de águas negras, que é essa água do esgoto. E tem água cinza, que você podia até aproveitar no próprio lote, Arthur. A gente podia ter um código de postura de Fortaleza, onde as casas tivessem 2 águas.
A água que você toma banho, que você lava as mãos, essa água podia ser utilizada para dar descarga. Isso podia ser até equipamentos dentro da própria casa. Okay. Por isso, reduzir inclusive o custo social de redes de tratamento de esgoto, e você tinha um uso mais eficiente dessas águas cinzas para aguar, para lavar mãos, para dar descarga, essas coisas todas. Então, essa questão da reutilização da água é importante. Só que para ter reuso, teve que ter uso. Se tiver uma seca geral, não tem uso e não tem reuso. Então, esses dois mananciais eles estão totalmente correlacionados. Perfeito. Por isso, transposição de São Francisco. E possivelmente pensar numa água até mais cara, uma garantia de base, como é o caso da dessalinização, tinha que ser considerada. A dessalinização é cara, mas é uma água que a população aqui de Fortaleza, que paga as taxas a tarifa mais alta da CAGES, teria capacidade de pagamento, e a gente poderia utilizar a dessalinização como vem sendo pensado pela CAGES. Né? Então, alguns estudos foram feitos, até pelo nosso grupo lá na universidade, modelagem, otimização, para saber quando deveria entrar, quanto é que custa, para a gente ter maior segurança hídrica em Fortaleza ao menor preço, e a dessalinização ela entra nessa matriz sim. Então, eu acho que no caso da região metropolitana, se a gente pensar no interior, porque o cidadão do interior deve ter o mesmo direito à água que o cidadão da cidade. Sim. Né? Então a gente tem que pensar na segurança hídrica dele com o mesmo carinho que se pensa na segurança hídrica do abastecimento da região metropolitana de Fortaleza e de toda a sua infraestrutura. Então eu acho que o projeto Malha d'Água ele é um caminho importante para isso. Você pode explicar para os nossos ouvintes o que é o projeto Malha d'Água? Que você fala tanto no governo. O projeto Malha d'Água ele surge na discussão ainda do plano de governo do primeiro governo do Camilo Santana. Certo. Quando Camilo era candidato ao governo, já estava se instalando a seca. 2014, né? 2014. 14 foi a eleição. Então, um pouco antes, né? Tinha a seca de 12, exato. Tinha a seca de 12 e em 2014 já estava tendo já a repercussão daquela seca, e a gente já observava que os reservatórios estavam diminuindo muito de nível. Então, numa discussão entre alguns colegas da comunidade de recursos hídricos, identificou assim, nós temos que colocar o abastecimento dessa cidade. E outro ponto, há perdas muito grandes de transporte de água nas perenizações. Tem perenização de rio, e eu usava até uma frase na época, que o pessoal gostava, que era assim, a gente usa água para transportar água. Então, às vezes a gente libera 10 metros cúbicos de água do rio para ter um metro cúbico disponível lá na frente. 9 metros cúbicos por segundo a gente usou como transporte. E uma água muito importante para... Então a gente precisa diminuir isso. Então a gente começou a fazer alguns estudos para ver como é que a gente conseguia reduzir isso. Então, adutores. E aí outros colegas também, todo mundo avaliou assim, teve que ter uma rede de adutores. Né? Rio Grande do Norte tem, a gente pode ter uma rede de adutoras aqui. E a gente imaginava uma rede de adutoras ligada aos principais reservatórios, esses maiores reservatórios, como Guanabuiú, Araras, Castanhão, Guanabuiú, e você abastecia a cidade a partir desses grandes reservatórios de caráter plurianual. Então surgiu essa ideia quando o Francisco José Coelho Teixeira assumiu a Secretaria de Recursos Hídricos, grande nome da nossa comunidade de Recursos Hídricos, ministro da Integração Nacional. Quando o Teixeira assumiu a Secretaria, ele fez do verbo ação. Né? O verbo se tornou, a vontade se fez ação, e o Teixeira, inclusive, subverteu um pouco até o conceito, identificando outros mananciais que eram necessários podiam ser explorados e tudo, e montou esse projeto de abastecimento do conjunto dos municípios a partir desses reservatórios estratégicos. Isso muda a garantia de abastecimento dos municípios, tá certo? Porque isso vai ter uma menor perda de transporte, porque a gente não vai mais usar leito de rio para transportar. As cidades vão estar ligadas a mananciais com garantias de regularização plurianual maior. Vai ter um melhor tratamento de água, porque as estações de tratamento de água vão ser convencionais, localizadas próximo ao reservatório, e ela consegue, essas estações de tratamento de água convencionais, consegue tratar um espectro de água maior, porque hoje em dia o que a CAGES faz é basicamente filtração direta, e a filtração direta é só um ranking de qualidade de água muito restrito, então vai poder se amplificar em torno disso. Então ele é um programa que tem muitos benefícios, né? E então esse é um projeto para o abastecimento dessas cidades, né, dessas populações que estão no interior. E como ele vai criar uma rede de reservatório, ajuda também até mesmo no outro problema que a gente tem de saneamento rural, que é a questão do abastecimento das comunidades rurais difusas no território, onde ainda precisam, em grande medida,
da utilização de carro-pipa. Então a gente teria até água, quando fosse necessário, para alguma comunidade rural difusa, o carro-pipa, que é uma outra dimensão do problema que a gente não tem equação. Então, a gente precisa trabalhar, apesar de ter experiência do CISAR, etc., a parte de saneamento rural é uma questão, e a outra que a gente estava até conversando é a própria qualidade da água também, que a gente tem uma deteriorização muito grande da qualidade da água, principalmente no período seco. Então, assim, tem ramos que a gente precisa melhorar, mas do ponto de vista concreto, malha d'água ajudaria muito dessa distribuição. Assis, pelo que você está falando então, o nosso sistema de recursos hídricos tem um plano de curto, médio e longo prazo. Quer dizer, o malha d'água seria uma interligação como se fosse uma espécie de veias, né? Do corpo humano, ligando o estado do Ceará a esses grandes reservatórios com adutoras e transportando essa água para os mais diversos municípios. Né? Mas você falou mais uma vez, e a Janete aqui também tocou, no carro-pipa. Quer dizer, eu já vi várias vezes gente falando, às vezes num discurso empolgado, que é o fim do carro-pipa e tal. Nós vamos ver isso e realmente haverá necessidade, quer dizer, mesmo com todas essas tecnologias, né, com esses planos, me parece que ainda há necessidade de carro-pipa hoje e é possível que continue havendo topicamente, né, em alguns locais, né, de forma difusa, mas isso vai ser ainda necessário em alguns locais, não é isso, Janete, pela sua experiência? A população difusa. O grande problema de abastecimento de água hoje é a população difusa. E nós precisamos levar a água até essa população. Ou seja, vilarejos, exatamente. Né? Não é? Na cidade é diferente, né? Na área urbana. Claro, mas a população difusa merece ser assistida. Sim. Então, quando nós falamos em plano de contingência, nós não podemos esquecer que não são apenas os centros urbanos, os maiores distritos. Nós precisamos pensar na população difusa, sim. E esse tabu do carro-pipa, ele também deve ser desmistificado, porque é o acesso à água. Às vezes, quando nós pensamos numa grande adutora, 20 quilômetros de adutora, para uma população difusa, onde nós temos 15 famílias, se torna completamente inviável. Mas o atendimento via cacimba, via outro tipo de tecnologia, é necessário. Sim. Então, carro-pipa zero, eu acredito que seria apenas no mundo, utopia, uma utopia. Mas sempre pensando em melhoria. Carro-pipa e qualidade de água. Não qualquer água, mas água de qualidade e assistir essa população. Está claro. Assis, houve uma longa reunião de vários órgãos e secretarias com o governador do estado, com certeza você fez esse diagnóstico, né, juntamente com a tua equipe, mas o que é que você imagina que nós temos que fazer para o ano que vem, né, considerando que você colocou a chamada quadra chuvosa, fevereiro a maio, na verdade chove mais fevereiro, março, abril, né? São os meses mais chuvosos, chove ainda em maio, às vezes um pouco em junho, né? Mas a quadra chuvosa seria nesse período. Quer dizer, o governo está se antecipando, está reunindo, discutindo com os seus especialistas, com os órgãos responsáveis. Mas o que você imagina que é preciso fazer? Quer dizer, já agora, possivelmente, né, desde já se preparando aí para a quadra chuvosa. O que deverá ser feito? Há um prazo, o governo vai anunciar essas ações, o próprio governador. O que é que você imagina? O que é que a equipe técnica já está propondo para o governador? Na realidade, teve essa reunião com várias secretarias. A UFC foi chamada, eu acompanhei lá o magnífico reitor, o professor Custódio, fui com ele para essa reunião com a secretária. Lá eu usei mais o chapéu de UFC até do que o chapéu de cientista-chefe. Né? Mas assim, foi feita uma apresentação pela FUNSEMI, o Eduardo Sávio fez uma apresentação muito excelente, explicando o conjunto das ações e a situação que estava hoje. E a FUNSEMI está centralizando a formulação de um documento, recebendo aqui, centralizando e recebendo as informações da Secretaria de Recursos Hídricos, COGÉ, SOIDRA, CAGES, informações da Secretaria de Desenvolvimento Agrário,
né, das diversas secretarias. Trata da agricultura familiar, né? Da agricultura familiar, do meio ambiente, etc. Então está se montando aí um plano de trabalho e, pelo que entendi, o governador orientou para que num breve espaço de tempo esse documento seja entregue a ele para que ele tome as providências de viabilização de recursos e outras medidas mais. De fato, Arthur, numa seca a gente tem que ter pelo menos 3 grandes classes de preocupação. Ok. Uma classe de preocupação diz respeito à questão de água para a produção e para as cidades. Uma segunda classe de preocupação diz respeito a exatamente o impacto na questão da agricultura de sequeiro. E uma terceira classe de preocupação diz respeito à questão de renda e à questão de segurança alimentar. Então, assim, do ponto de vista da primeira classe de ações, que diz respeito ao abastecimento de populações e usos econômicos da água, eu avalio que o planejamento proativo de seca devia ser uma aposta que o governo do estado devia fazer de forma ampla para a gente ter esse plano proativo de seca em todos os 64 reservatórios, 64 sistemas que tem gerenciamento hoje, comissões gestoras de recursos hídricos no estado do Ceará, para a gente saber já de antemão o que fazer em cada um desses momentos. Perfeito. Eu acho que isso é um passo importante. Fortalecer o processo de alocação negociada de água como sendo um mecanismo de gerenciamento de conflitos na questão da seca. E terceiro, eu acho fortalecer de forma muito intensiva o grupo de contingência da seca, dando toda a força para que haja essa articulação técnica dentro do Estado para poder fazer a resposta nos casos de emergência na questão geral aí de seca no Estado, em cidades e distritos. Esse é o primeiro núcleo. O segundo núcleo de ação, eu acho que diz respeito à questão da agricultura de sequeiro, que é exatamente você identificar mecanismos que também vai dialogar com financiamento e a questão financeira e segurança alimentar, mas questão de seguro safra, como é que vai se dar o manejo do projeto Hora de Plantar, as questões ligadas, por exemplo, à assistência rural, para poder identificar qual a melhor estratégia de plantio, coloca 2 sementes por covo, 3 sementes por covo, sai de regiões mais altas para região mais de baixio, em função da umidade, porque até para ter, às vezes, seguro, o pessoal vai ter que fazer algum tipo de plantio. Tá. Então, assim, definir uma estratégia de manejo com assistência rural para a questão da agricultura de sequeiro. E na terceira dimensão, que é a dimensão da segurança alimentar e da questão de renda, eu avalio que a gente vai ter que ter, por exemplo, programas de leite, outros programas que fortaleçam a garantia de segurança alimentar para a população e na questão da renda, porque às vezes as pessoas saem porque não tem dinheiro para alimento, começa o processo migratório e tudo. Então acho que teria que ter aí uma bolsa ligada à questão da seca, além do seguro, que não vai cobrir todo mundo, vai ter, por exemplo, áreas irrigadas que são trabalhadores, porque existe o capital também no campo. Isso. Não existe só o pequeno produtor, existe o trabalhador rural que também vai necessitar e vai impactar a economia de algumas cidades. Então a gente precisa imaginar algum mecanismo de redução desse tipo de impacto. Então esse tipo de cesta de intervenções é que deve ser trabalhado. Possivelmente isso vai precisa de ações do Estado, mas precisa também de ações do governo federal. Acho que o governador Elmano já está com isso em mente, né, da relevância do governo federal entrar nisso. Acho que aí o consórcio do consórcio do Nordeste e governadores do Nordeste, que vai ser uma região que vai ser impactada por isso, acho que vai ter um papel importante em costurar algum desses programas na escala federal para garantir os recursos necessários para operar. E entre esses programas, inclusive naquele primeiro grupo ali de abastecimento, entra de novo o programa Carro-Pipa, porque o Carro-Pipa, por exemplo, a gente imaginou o programa de cisterna, né? Cisterna de placa, né? Que ajuda. Mas em muitos lugares, por exemplo, a cisterna funciona em 7 em cada 10 anos. Tá. 3 em cada 10 anos ela não enche. Aí quem vai encher a cisterna é o carro-pipa. Então, em momentos mais críticos para essa questão rural difusa, vai ser necessário, e dentro daquele primeiro bloco de ações ali de abastecimento de comunidades, de cidades, etc., vai entrar também essa demanda pelo saneamento rural dessas comunidades rurais. Então, acho que esse tipo de programa é que deve estar sendo construído no Estado. Espero que eu tenho certeza que com maior acuidade
e preocupação, deve estar, ações em todas essas direções devem estar sendo operacionalizadas. Ou seja, precisamos do governo federal, do governo do estado, e das prefeituras, Exato. dos empreendedores, Isso. dos agricultores, sejam eles grandes, né? Sejam eles pequenos, na agricultura familiar. Agora, me parece, Janete, você que é da área, é preciso também uma grande campanha de educação ambiental, não é? Preciso que a sociedade, seja empresários, mas seja os consumidores, sejam educados, né? Sejam instruídos, se mostre para eles essa situação, para que eles possam reduzir o seu consumo. Cada um de nós pode consumir menos, né? Na sua família, no seu trabalho, na escola, na universidade, na empresa. Você não acha que é preciso uma forte campanha de educação ambiental? Eu tenho certeza, e faço aqui uma brincadeira, apesar de morar há 28 anos no Ceará, eu sou catarinense, e eu me recordo que eu fui criada com os meus pais dizendo: apague a luz, porque eu não sou sócio da Celeste, na época que virou Coelce, agora Enel, e isso se perpetua. Mas eu não me recordo de alguém ter me chamado a atenção que meus pais não eram sócios da companhia concessionária de água, e nem aqui. Perfeito. E nem aqui. Perfeito. Tá? Nós precisamos trabalhar com a água, né, como um recurso finito aqui. Mas, culturalmente falando, nós convivemos com a ausência dela sem nos preocuparmos. Tá? Então, a educação ambiental é importante. Na área ambiental também, nós precisamos entender que os empreendimentos industriais devem ser vocacionados, porque nós não temos a nossa demanda hídrica já é alta, então nós não podemos também prospectar empreendimentos que precisem de muita água. Isso nós temos trabalhado muito em São Gonçalo, né? A demanda hídrica, nós temos recursos limitados. Como nós podemos desenvolver equacionando este recurso? Então, e El Niño, na verdade, parece algo tão distante, mas que historicamente ele faz parte do ciclo. Né? El Niño, Laninha. Isso. Voltamos à sua fala, nós precisamos aprender a conviver com o El Niño também, porque é o El Niño que vai condicionar a nossa condição, né, de termos mais disponibilidade hídrica ou não. A palavra talvez não seja apenas educação para a convivência. Tá. Como crescer, como fazer as cidades crescer, como que o desenvolvimento econômico irá acontecer baseado nas nossas limitações. E isso é extremamente possível. Nós temos exemplos mundiais. Posso fazer uma adição? Claro, pois não, Assis. Acho que um ponto que ela levanta, eu achei extremamente interessante, foi essa questão da não ser sócio da companhia de saneamento. É que eu acho que Fortaleza talvez tenha perdido um pouco da cultura do sertão. Porque você, Arthur, conhece melhor a história do que todos nós aqui. Você sabe que Fortaleza nasceu de costas para o mar e olhando para o sertão. E ela trazia a cultura do sertão. Eu me lembro que eu nasci no interior, vivi poucos anos lá, mas era o cuidado até da reutilização da água no próprio banheiro, questão de lá fechar a torneira para lavagem de mãos. Eu acho que talvez o sucesso da política de recursos hídricos em ter feito com que Fortaleza, mesmo nas secas mais severas recentes, não tenha tido racionamento de água por conta da disponibilidade hídrica, gerou talvez uma sensação, uma percepção de cultura de abundância. E isso, de certa forma, eu acho que a gente talvez tenha que resgatar essa nossa verve de sertanejo, que teve cuidado com a água, e possivelmente essa recuperação tem que ser feita através mesmo do processo de educação, educação ambiental, educação no trato da questão da água. Eu acho que para poder rememorar um pouco tudo que passamos, porque um ponto que é também relevante nessa questão dessa educação é lembrar que o problema da água aqui no Ceará não é um problema setorial, não é um problema do setor de recursos hídricos, é um problema sistêmico, que envolve toda a sociedade. Os nossos ciclos econômicos, nossa história foi extremamente marcada
pelo impacto das secas. A seca de 1777, que em cada 6 cabeças de gado, 5 morreram. E aí você teve uma migração. Milhares de pessoas que morreram, pessoas que morreram. Na seca de 1888-89, em Fortaleza, no dia 13 de dezembro de 89, Dia dos Mil Mortos. No dia dos 1000 mortos, no dia de Santa Luzia. Isso. Que o coveiro, né, segundo o Brígido, João Brígido e outros, o coveiro não deu conta de enterrar todos os mortos naquele dia. A seca de 77, as charqueadas foram para o Rio Grande do Sul. A seca de 1889, Fortaleza, que é uma cidade com 36 mil habitantes, chegou a ter 125 mil habitantes. Então, assim, você tem o impacto na seca de 15, 32. Na seca de 32, com os campos de concentração, que as pessoas contam que cada paralelepípedo do centro da cidade tem o nome de uma pessoa, né, que carregava aquilo. Então, até a seca de 70, colegas meus que são do meu departamento, que coordenaram frente de trabalho, lembravam que enterraram pessoas dessa seca. Então, as secas aqui marcaram a economia, a qualidade de vida da população e talvez esse sucesso que a gente tenha tido nesses últimos anos de uma infraestrutura hídrica que deixou Fortaleza, a região metropolitana bem, que possibilitou inclusive a criação de forragem nesse período que o leite inclusive aumentou 4% durante o período de seca. A economia mudou sua matriz de uma matriz mais de agricultura de sequeiro para serviços e indústria e com isso teve um impacto menor na economia. Isso tenha feito a memória das pessoas evaporar sobre a relevância disso. Mesmo nessa seca, o Castanhão tendo chegado a 2% do seu estoque de água e volumes muito, digamos assim, que deixaram o sistema muito vulnerável para uma seca um pouco mais longa, um pouco mais severa, a gente ter tido situação extremamente grave na região metropolitana de Fortaleza e no estado do Ceará como um todo. Então, essa cultura da seca é uma cultura que tem que ser relembrada, que nós vivemos nisso. E eu acho que nesse caso aqui, mais do que a gente submeter o sistema a um estresse, a gente tem que submeter as pessoas ao conhecimento através de campanhas de educação como a que vocês estão sinalizando. Eu acho que esse ponto de vocês é fundamental. Perfeito, Assis. Queria muito agradecer a sua participação, Janete, que enriqueceu muito aqui o nosso debate. Lembrando aqui a campanha da CAGES, cada gota conta, né? É isso aí. Cada gota conta, especialmente no Ceará, um estado do semiárido que vivenciou todo esse histórico aí de pobreza, de miséria, de fome, de mortes, né? Felizmente não estamos mais nessa situação, mas continuamos precisando ainda de água, precisamos ainda economizar para garantir o desenvolvimento sustentável, né, do nosso estado. Então, quero aqui parabenizar a todos vocês, espero que vocês ouvintes tenham gostado aí do nosso debate e até a próxima semana com novos temas, né, para podermos aí estimular o senso crítico e a capacidade aí de conhecimento de todos nós. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.